Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Academia BPRO. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre operações matemáticas com critérios dentro do Power BI. Então, como você conhecia lá no Excel, o famoso Cont-C ou Soma-C, fazer uma operação matemática baseado em um critério especificado. E olha só, eu vou falar para você o seguinte, esse é o vídeo mais detalhado que você vai ver sobre esse assunto no dia de hoje, eu te garanto isso. Então já deixa seu like, já deixa seu comentário aqui embaixo, porque vai valer super a pena o que a gente vai ver daqui para frente. Então vamos nessa! Então aqui para a gente começar, eu vou carregar uma base de dados aqui de exemplo, só para a gente fazer o nosso Soma-C e o nosso Cont-C. Vou pegar essa base aqui que é da própria Microsoft. Então aqui na minha tela inicial do Power BI, é só clicar aqui em experimentar um conjunto de dados de exemplo. Posso carregar esses dados aqui. Vou selecionar essa primeira tabela aqui, Financials, e eu vou colocar a carregar. Pronto, agora eu já tenho aqui uma base de dados pronta para a gente fazer o nosso Soma-C e o nosso Cont-C. Antes da gente, de fato, criar a nossa métrica aqui no Power BI, vamos só explorar um pouquinho dessa base de dados. Então, vou criar alguns visuais aqui, vou pegar uma tabela aqui e vamos ver o que a gente tem aqui de informação interessante para a gente fazer esse tipo de contagem. Vou pegar essa informação de country aqui, então eu tenho 5 países aqui. Vou pegar também informação de discount band, então eu tenho aqui 4 categorias de segmento. Então isso aqui já dá uma visão pra gente do que a gente tem de informação aqui que a gente poderia fazer, por exemplo, um Soma-C ou um Cont-C. Vou deixar essas tabelas aqui em cima. E agora sim. Então, antes da gente saber como a gente faz uma operação matemática baseada em critérios aqui no nosso dashboard, é importante que a gente também saiba fazer essa operação de maneira mais simples. Porque primeiro a gente faz a operação de maneira simples e depois a gente adiciona critérios a essa operação. Então, no Power BI, se eu quisesse fazer uma contagem, uma soma, por exemplo, eu poderia simplesmente pegar essa tabela aqui, ou um gráfico qualquer, vir aqui em alguma das minhas colunas numéricas, o Power BI me mostra aqui, do lado do nome da coluna, o símbolozinho aqui de soma, que representa que aquilo é um dado numérico, e eu poderia simplesmente pegar essa coluna aqui e trazer para cá. Automaticamente ele já faria a soma aqui dessa coluna para cada um desses países aqui. E se eu quisesse fazer uma contagem, por exemplo, eu poderia pegar a quantidade de segmentos por país, por exemplo. Eu traria aqui um campo que na verdade é um campo em texto, porque eu não tenho um símbolo de soma aqui do lado. Ele vai trazer inicialmente o segmento, e se eu quiser fazer a contagem nesse campo, é só eu vir aqui nessa setinha na parte de visualizações do meu Power BI, e aqui eu tenho como fazer a contagem, que é simplesmente contar a quantidade de linhas que eu tenho aqui. Nesse caso eu tenho os mesmos segmentos para todos os países, então ele está repetindo 140 aqui para tudo. Mas eu também poderia fazer a contagem distinta. O que é a contagem distinta? A contagem distinta, ele não considera valores repetidos, ele só considera valores exclusivos. Então, quando ele traz um 5 aqui na contagem distinta, ele está se referindo a esses 5 segmentos aqui. Então, toda vez que eles se repetem na minha base de dados, ele desconsidera e conta somente um para cada. Por isso que agora ele está trazendo 5 aqui para todos os países. Se eu quisesse também contar pela coluna de sales, bastava eu vir aqui. Eu tenho, como essa é uma coluna numérica, eu tenho uma série de outras operações que eu consigo fazer aqui. E aí eu tenho média, mínimo, máximo, contagem distinta, contagem. E eu também poderia colocar minha contagem por aqui e ver quantas vendas, quantas linhas eu tenho aqui para cada um dos países. Canadá, França, etc.
Essa é a maneira mais básica de fazer uma contagem e uma soma aqui dentro do Power BI. Mas na verdade, a gente não vai fazer a contagem e a nossa soma dessa maneira. Por quê? Para a gente trabalhar com critérios, a gente precisa utilizar DAX. E utilizando DAX, a gente vai criar medidas que vão ser cálculos pré-formatados que a gente vai criar para a gente reutilizar esses cálculos à medida que a gente vai montando o nosso dashboard. Então, para eu ir criando esses cálculos pré-formatados, eu não posso simplesmente usar as colunas aqui nos meus visuais do Power BI. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou clicar aqui na minha tabela de Financials, porque eu preciso de uma tabela mãe para criar as minhas medidas. Pode ser qualquer uma, a tabela não importa, mas eu preciso colocar essa medida dentro de alguma tabela. Selecionando aqui a tabela Financials, aqui em cima o menu já mudou um pouco para a gente e ele trouxe aqui para a gente ferramentas da tabela, onde eu tenho a opção de criar uma nova medida, que é onde eu vou criar ali um cálculo pré-formatado no meu Power BI. Uma vez que eu clique em nova medida, ele vai abrir a barra de fórmula aqui pra gente. E aqui a gente pode criar a mesma medida que a gente fez agora há pouco. Por exemplo, que é a soma de vendas. Então coloquei aqui o nome da medida de soma, só pra gente saber que é a soma. E eu posso usar aqui a fórmula SUM. Eu vou escrever a minha fórmula depois aqui do igualzinho na barra de fórmula. Aqui ele já aparece para mim a fórmula SUM, vou clicar nela, ele já abriu a fórmula com parêntese e eu só tenho que passar então a coluna que eu quero que ele some. Eu vou passar a coluna Sales, que já até apareceu aqui para mim, vou fechar e pronto, minha medida já está criada aqui como se fosse uma coluna aqui na minha tabela. Vejam que agora ela tem um símbolo de uma calculadorazinha do lado, representando que eu tenho uma medida. Se eu trouxer isso aqui para minha tabela, a gente vai conseguir ver que eu tenho agora os mesmos valores que eu tinha antes, só trazendo a coluna Sales para cá. Então é igualzinho, é a mesma coisa, só que a partir dessa medida a gente consegue fazer o soma C ou o conte C diferente do que a gente tinha antes. Para a gente fazer a medida de contagem, eu vou criar uma nova medida aqui, então selecionei a tabela Financials, vim aqui em nova medida e agora simplesmente vou criar uma medida contando a quantidade de linhas. Então, quantas vendas eu tenho para cada um dos países? Então, eu vou botar aqui contagem e a fórmula que eu vou usar é a fórmula count. Como eu estou fazendo uma contagem na quantidade de linhas, não importa a coluna que eu utilize, porque simplesmente ele vai contar a quantidade de linhas que eu tenho na minha base de dados por país aqui, nesse caso. Então, eu vou pegar também a coluna Sales, vou fechar e pronto, já tenho minha contagem aqui. Vamos trazer aqui para o nosso gráfico. Perfeito. Agora a gente já tem a nossa soma e a nossa contagem criadas adequadamente. Como é que eu faço para adicionar critérios a essas contagens ou essas operações, qualquer tipo de operação que você faça matemática no Power BI utilizando o DAX, que você queira adicionar critérios? Toda vez que a gente quer alterar um contexto dentro do Power BI, e o que a gente chama de contexto? Para cada gráfico que eu crio, para cada tabela, para cada gráfico em si, eu tenho um contexto no meu Power BI. Esse contexto ele é dado pelas informações que eu coloco nesse gráfico. Então, quando eu tenho aqui o valor de soma e o valor de contagem, eu tenho isso aqui por país. Por quê? Porque a informação que está no meu gráfico aqui é a informação do país. Se eu pegar a informação de segmento aqui, por exemplo, na hora que eu trazer aqui a soma e a contagem, o meu contexto agora é o contexto de segmento aqui. Então eu tenho um valor de soma e de contagem diferente, porque o meu contexto aqui dentro do meu gráfico, o meu contexto dentro da minha tabela é um contexto de segmento. Então o contexto ele sempre vai se dar de acordo com a informação que você trouxer aqui para o seu gráfico. E se eu quiser alterar o contexto de acordo com o meu cálculo aqui, se eu quiser que meu cálculo siga um contexto diferente, que é o nosso caso, a gente quer especificar um critério para esse contexto,
eu preciso usar uma função no Power BI chamada Calculate. A Calculate ela serve para eu alterar o contexto de uma função a um contexto de um cálculo de uma operação matemática. Então, como é que eu faço essa função? A gente vai começar pelo soma C, e o conte C é basicamente a mesma coisa da gente fazer. Eu vou clicar aqui em nova medida, e aqui eu vou colocar soma C. E primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a função Calculate. Então, comecei a digitar aqui CA, ele já aparece Calculate aqui para mim. E agora ele pede basicamente dois argumentos: o cálculo que a gente quer fazer, ou seja, a nossa expressão, e a gente criou a nossa medida de soma antes estrategicamente para a gente poder reutilizar ela agora. Então não preciso escrever de novo aqui sum, sales, eu posso direto escrever aqui soma, que é a minha medida que eu criei aqui na tabela Financials anteriormente. E a segunda coisa que eu vou precisar fazer é especificar o critério que eu quero somar aqui. E basicamente eu posso simplesmente chegar aqui e fazer o seguinte: eu quero então que meu discount band da minha tabela Financials seja igual a high. Então eu já fiz aqui um soma C de acordo com essa informação, com esse critério na coluna Discount Band. Agora, quando eu trouxer isso aqui para o nosso gráfico, a gente vai ver que ele já vai calcular o valor de cada país somente com o Discount Band High. E aqui vocês têm que ter em mente o seguinte: essa medida funciona muito bem quando eu tenho um contexto onde eu não tenho Discount Band aqui. Mas se eu trouxer aqui uma outra tabela e trouxer essa mesma medida, o que vai acontecer? Ele vai repetir o valor para todas essas categorias aqui. Por quê? Aqui ele está somando o valor somente para high e está replicando aqui isso para todas as categorias. Então vocês têm que tomar muito cuidado na criação de medidas de vocês e no contexto em que vocês estão aplicando essas medidas, para que não pareça que tenha um valor estranho sendo utilizado. E como é que a gente poderia fazer aqui se a gente quisesse que ele só somasse o Discount Band High aqui e só aparecesse o High? Para a gente fazer isso, a gente ia ter que fazer uma pequena modificação na nossa fórmula soma C, que é utilizar a função filter. Então vou clicar aqui de novo na minha tabela Financials antes, e aí já fica um truque para você. Eu vou clicar aqui de novo na minha soma C, só para eu aproveitar a fórmula. Eu vou vir aqui, eu vou copiar tudo, e agora sim eu vou vir aqui em Financials, vou clicar em nova medida e vou colar aqui, vou dar o nome aqui de soma C2 nesse caso. E o que a gente ia ter que fazer aqui? Então, aqui na minha parte de critério, onde eu filtro aqui dentro da Calculate, que é o meu segundo argumento, eu teria que colocar a função filter, que aí sim ele vai filtrar a minha tabela somente com aqueles dados. Eu vou passar aqui a tabela dentro da função filter. O nome da minha tabela é a tabela Financials e o segundo é o critério. O critério aqui é basicamente o que a gente já tinha escrito antes: Financials Discount Band igual a High. E agora sim eu criei uma medida onde ele só vai considerar a soma quando eu tiver aqui o contexto de High. Então vou trazer essa medida aqui também para essa tabela. E agora veja que ele ignorou a soma toda vez que eu tenho um contexto que não está aplicado, que não funciona dentro do meu cálculo. Então, uma outra forma também de vocês fazerem a fórmula aqui de soma C. E quando eu coloco somente essa fórmula aqui dentro desse contexto, vejam que ele inclusive apaga as outras linhas, porque ele não encontra valores nessas outras linhas. Isso é muito importante para vocês. E para a gente fazer a nossa fórmula conte C, é basicamente a mesma coisa. Só vim aqui em Financials, nova medida,
Cont+C igual, a gente vai abrir a nossa função calculate, ela já está aqui pra gente. A nossa expressão agora vai ser a contagem que a gente criou anteriormente para a gente poder reutilizar aqui também. E aqui a gente vai fazer o nosso filtro. Então aqui a gente também pode fazer o nosso financials igual de count band aqui, high, e a fórmula também já está pronta aqui. Esse é o primeiro modelo. E para o segundo modelo também a gente pode copiar tudo isso daqui e lá em nova medida colei aqui todo o meu cálculo anterior só para não ter que ficar reescrevendo tudo de novo. Aqui eu vou adicionar o meu filter, a minha tabela e finalmente o filtro que eu quero fazer aqui. Então já tenho aqui as minhas duas formas de fazer meu soma-C, já tenho aqui minhas duas formas de fazer meu cont+C prontinhas aqui. E por último, aqui como um bônus para você, se você já está acostumado com o Excel, você sabe que além da soma C e além da cont+C, a gente tem no Excel a soma 6 e a cont+6, que é quando a gente utiliza essas funções colocando mais de um critério. Tá, Lincoln, legal. Como é que a gente aprendeu aqui a fazer uma contagem, uma soma utilizando um único critério? Mas se eu precisar adicionar vários e vários critérios, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou colocar isso aqui no meu Power BI? Para a gente fazer isso no Power BI é muito tranquilo também. O que você vai ter em mente é o seguinte: toda vez que eu quiser adicionar um critério com a junção do meu critério anterior, eu vou utilizar o símbolo e-comercial duas vezes na minha fórmula. Eu já vou mostrar como é que isso funciona, mas para você ter uma noção clara aqui, deixa eu colocar ele aqui maior para gente. Isso aqui é semelhante à função E do Excel. E se eu quiser adicionar o critério alternativo à minha soma, eu vou utilizar o pipe aqui duas vezes, que é essa barrinha que fica geralmente do lado da tecla, entre a tecla Z e a tecla Shift esquerda do seu teclado. E isso aqui é semelhante à função ou do Excel, ou seja, eu posso pedir para o meu Power BI, eu quero que você some tudo que tem desconto band que é high ou tudo que é low, por exemplo. Então ele vai somar se ele encontrar um ou se ele encontrar outro, mas eu também posso pedir para ele somar os dois juntos. Então eu quero que você encontre tudo que é high e encontre tudo que é low e some os dois. Então, para a gente colocar isso dentro da nossa função cont+C ou soma-C, basicamente a gente vai fazer o seguinte: eu vou precisar dessa vez da função filter. A função filter nesse caso é obrigatória. Eu vou copiar ela aqui toda, já que a gente já tem ela pronta, e vou fazer o seguinte aqui: eu vou criar uma nova medida. Coloquei aqui meu soma 6. E aqui, no final da minha função filter, depois que eu coloquei aqui o meu primeiro critério, eu então vou escolher esses símbolos aqui, um deles, nesse caso eu vou colocar o pipe aqui, digitei ele duas vezes e posso agora digitar o meu segundo critério. Então, agora eu vou botar discount band igual a low. Finalizei minha medida, ela já está criada aqui pra gente. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui quando eu trouxer ela para o meu gráfico. Pronto, agora a gente já consegue ver que ele está somando tanto quando eu tenho em high, quando eu tenho em low, e ele já está trazendo esses valores aqui. Lembrando que aqui ele está zerando esses valores, porque em medium e em non eu não tenho nem high nem low. Mas se eu estiver aplicando essa mesma medida num gráfico, em um contexto onde eu não tenho a distinção de high e low, ele vai somar os dois juntos para cada um dos meus critérios aqui. Então, trazendo essa soma 6 aqui para o nosso país,
ele vai somar tanto o high quanto o low para o Canadá, para a França, para a Alemanha, para o México e para os Estados Unidos. E aí sim vai trazer o valor total aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente explorou um pouquinho mais de DAX. Se você quer saber ainda mais sobre DAX, dominar esse método de formulação dentro do Power BI, eu te convido a conhecer o nosso treinamento completo de Power BI, onde você vai ver uma série de coisas aqui que a gente consegue fazer utilizando o DAX no Power BI, que é o Power BI Pro Express. O link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu comentário, deixa o seu like, coloca aqui embaixo o que você achou, porque isso é importante pra gente, isso dá uma ajuda para o nosso canal crescer, esse conteúdo chegar em outras pessoas e a gente continuar também trazendo conteúdo aqui sempre para você. Então fico por aqui e até uma próxima.